Fala pessoal, eu sou o Gabriel da Portfólio Expert e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma tela de login onde o usuário precisa digitar uma senha para navegar para a próxima página. Então fica aqui comigo que eu te mostro logo depois da vinheta. Bom pessoal, existem várias formas da gente criar uma tela de login aqui no Power Apps. Hoje eu vou mostrar para vocês a forma mais simples e mais rápida da gente criar ali, que é com uma senha fixa. Porém, existem outras formas mais complexas ali com validação de e-mail ou com integração com Azure, que são mais complexas, mas nesse vídeo eu vou mostrar a forma mais simples e rápida da gente criar essa tela de login. Bom, agora a primeira coisa que eu preciso fazer é inserir uma nova tela que será a nossa tela de login. Então eu venho aqui na esquerda em nova tela e vou inserir uma tela em branco. Depois que essa tela for inserida, eu vou clicar e vou arrastar ela para frente da minha tela principal. Então toda vez que eu abrir o meu aplicativo, ela vai ser a primeira página que vai aparecer. Então agora eu vou renomear ela e vou botar aqui com o nome de tela de login. E aí aqui na minha tela de login, o que eu preciso fazer? Eu vou adicionar aqui um botão que quando eu clicar nesse botão, ele vai abrir um pop-up que eu vou poder digitar ali a minha senha para navegar para a próxima página. Então eu vou vir aqui em inserir e vou inserir um botão. E aí esse botão vocês podem mexer nas propriedades dele, podem mudar o visual dele para que possa combinar mais aí com as cores da sua empresa ou com a sua tela de login do seu aplicativo. Eu vou deixar ele aqui com uma cor laranja, que combina mais aí com as cores da Apex. E a próxima coisa que eu vou fazer é adicionar uma função para esse botão. Então eu vou clicar nele. Vou vir aqui na propriedade onSelect, ou seja, na propriedade quando esse botão é selecionado, e vou adicionar aqui uma fórmula que é o Update Contest. Então essa fórmula Update Contest, depois que eu abrir o parênteses, eu vou abrir uma chave, eu vou fechar a chave e depois vou fechar o meu parênteses. E aí aqui dentro entre as minhas chaves, eu vou criar uma variável, que é essa fórmula Update Contest, o que ela faz? Ela cria uma variável e ela atualiza essa variável de acordo aí com o que você definir. Então eu vou criar aqui uma variável que é pop-up senha. E aí eu vou dar 2 pontos e vou digitar true. Então, o que essa fórmula está fazendo? Ela está criando essa variável pop-up senha e ela está definindo, toda vez que eu clicar nesse botão, ela está definindo essa variável como verdadeira. Bom, agora deixa eu só alterar aqui o nome. Esse meu botão aqui ele vai se chamar iniciar. Então, agora eu preciso criar o meu pop-up, que toda vez que eu clicar nesse meu botão, ele vai abrir esse pop-up. Então, para isso, eu vou vir aqui em Inserir, Layout, e vou inserir um container. Então, dentro desse meu container agora, eu vou colocar ali a minha entrada de texto, para poder digitar minha senha. Vou colocar ali o meu botão de confirmar e outras coisas. Então, eu clico aqui nesse maisinho e vou inserir aqui a minha entrada de texto. Vou jogar ela aqui para o meio. Aqui na propriedade default dessa minha entrada de texto, eu vou apagar esse entrada de texto aqui e vou deixar ele como vazio para o padrão dela ser sempre vazio. E aí agora eu seleciono aqui novamente o meu container e eu vou inserir um rótulo de texto aqui para poder colocar aqui como senha. Bom, agora que a gente já inseriu aqui a nossa entrada de texto, eu vou inserir o meu botão de confirmar. Então, eu vou novamente aqui em inserir e vou inserir aqui um botão. Vou vir aqui, vou deixar ele também ali com uma cor laranja e vou mudar o nome dele aqui para confirmar.
Bom, agora o próximo elemento que eu vou inserir aqui é um botão de cancelar. Então eu vou clicar aqui no meu container, vou vir aqui em inserir, vou vir aqui em ícones e vou inserir esse ícone aqui de X, que é o ícone de cancelar. Vou só ajustar aqui o tamanho dele. E aí agora eu preciso dar funções para esses botões que eu inseri. Então, nesse meu ícone de cancelar aqui, eu vou vir na propriedade onSelect dele. E lembra da fórmula lá que eu criei para o botão de iniciar? Então, quando eu clico nesse meu botão de iniciar, ele vai atualizar a variável pop-up senha como true. Esse meu botão de cancelar, ele vai fazer o inverso. Então, eu vou inserir aqui a fórmula update context. Vou abrir as chaves e fechar aqui. E aí, eu vou inserir aqui a minha variável pop-up senha e vou definir ela como false. Então, quando eu clico no botão iniciar, a variável pop-up senha ela fica definida como verdadeira. E quando eu clico no meu botão de cancelar, a variável pop-up senha ela fica como falsa. E aí agora eu preciso definir a visibilidade desse meu pop-up de acordo com essa variável. Então eu seleciono aqui o meu container, vou vir na propriedade visible do meu container, ou seja, a propriedade de visibilidade desse meu container. Vocês vão ver que ele vai estar como true, ou seja, ele está sempre visível. Eu vou definir aqui, vou apagar esse true aqui, vou definir aqui pop-up senha for igual a true. Ou seja, esse meu pop-up ele só vai estar visível quando a variável pop-up senha estiver verdadeira. Então, se eu selecionar aqui o meu botão de iniciar, ele vai abrir o meu pop-up. Se eu clicar no X, ele vai fechar esse pop-up. Bom, agora a próxima função que eu vou criar é a do meu botão de confirmar, que é onde eu vou criar ali a minha senha para poder navegar para a próxima página. Mas antes, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu vou mudar a minha entrada de texto. Vou renomear esse text input aqui para inserir senha. Eu vou mudar só para vocês poderem visualizar melhor na hora que eu for criar a minha fórmula. Então agora aqui eu vou habilitar o meu pop-up, vou selecionar aqui o meu botão de confirmar, e aí aqui na propriedade onSelect desse botão, eu vou criar a minha fórmula. Então eu vou começar aqui com um if. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma fórmula que se a minha entrada de texto for igual à senha que eu defini, ele vai navegar para a próxima página. Se não, ele vai dar uma mensagem de erro dizendo ali que a senha está incorreta para a pessoa tentar novamente. Então, qual é o teste lógico aqui? Se o meu inserir senha .text, ou seja, o texto do meu inserir senha aqui for igual, aí aqui eu boto entre aspas e vou colocar aqui qual a senha que eu quero definir. Eu vou deixar aqui como YouTube a senha. Então, se o meu inserir senha for igual a YouTube, ele vai navegar para a próxima página. Então, eu vou inserir aqui a função navigate, e aí ele vai perguntar qual é o destino que ele vai navegar, que no caso é a minha tela principal. Então, eu vou fechar aqui o meu parênteses, vou dar um ponto e vírgula, e aí agora eu preciso definir o que vai acontecer se a senha for incorreta, ou seja, se a senha não for igual a YouTube. Então, caso a senha esteja incorreta, eu quero que apareça uma notificação de erro. Então, eu vou usar a função de notificação, e aí aqui ele vai perguntar qual é o texto que eu quero notificar. Eu vou colocar aqui entre aspas, eu vou botar aqui o texto senha incorreta, tente novamente. Vou dar um ponto e vírgula,
E aí ele vai perguntar qual é o tipo de notificação. Então eu vou repetir aqui novamente o Notification Type. E aqui ó, eu vou botar aqui o tipo erro. Então você tem aqui notificação de sucesso, tem notificação de aviso. Nesse meu caso aqui, eu vou deixar como uma notificação de erro. Vou fechar o meu parênteses aqui da minha fórmula de notificação e vou fechar o meu parênteses do meu if. Então, agora aqui a minha fórmula do meu confirmar já está criada. Então, se eu vier aqui, eu vou dar um play aqui no meu aplicativo para a gente poder visualizar. Se eu vier aqui na minha senha, eu vou botar aqui YouTube. Quando eu der confirmar, ele vai navegar para a próxima página. Então, aqui agora eu acabei ficando sem nenhum botão para voltar para a tela inicial. Então, para voltar para a tela inicial, eu só conseguiria vir aqui e voltar. Então, eu posso criar aqui também um botão, que é um botão de sair. Vou botar aqui o nome dele, sair. E aí aqui no onSelect eu vou botar aqui a função de navegar para a tela de login. Então se eu clicar aqui agora no meu botão de sair, ele vai voltar para a minha tela de login. Bom, agora o próximo ajuste que eu vou fazer aqui, se vocês repararem, quando a gente voltou para a tela de login, o meu pop-up já está aberto aqui e ele está mostrando a minha senha. E eu não quero que aconteça isso, eu quero que toda vez que eu volte, ele resete tudo, então a minha senha fique em branco e o meu pop-up ele fique fechado. Então como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui no meu botão de confirmar e eu vou adicionar mais duas funções para ele. A primeira é toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai resetar a minha senha, ou seja, a minha senha, o meu inserir senha aqui vai ficar em branco. E toda vez que eu clicar nele, ele vai fechar o meu pop-up também. Então, eu vou vir aqui na propriedade onSelect, vou colocar dois pontos e vírgula. Quando você coloca mais de uma função para aquele botão, no Power Apps você precisa colocar dois pontos e vírgula aqui para poder separar. Então, a minha próxima função que eu vou inserir aqui é a função reset. E o que essa função reset ela vai fazer? Ela vai retornar o valor padrão daquele meu componente, ou seja, eu vou resetar aqui o meu inserir senha, a minha entrada de texto. Então eu vou botar aqui a minha entrada de texto. Aí agora eu vou dar dois pontos e vírgula novamente e vou acrescentar a minha terceira função, que no caso vai ser o update contest. Ou seja, ele vai atualizar a minha variável pop-up senha como false. Então é como se eu tivesse fechado aquele meu pop-up. Então eu clico aqui em iniciar e quando eu der a confirmar, ele vai navegar para a próxima página. Se eu clicar aqui em sair, ele vai estar aqui com o meu pop-up fechado e a minha senha já vai estar em branco novamente. Bom, uma outra configuração também que eu acho legal vocês fazerem é quando vocês digitarem a senha, vocês ocultarem para ninguém conseguir visualizar o que vocês estão digitando. Então vai ficar ali aquele asterisco, igual toda vez que a gente digita uma senha. Então como é que a gente faz para alterar isso? A gente seleciona aqui a nossa entrada de texto, a gente vai vir na propriedade Mode, e aqui vocês vão alterar o Text Mode de Single Line para Password. Então vocês vão marcar aqui como password e ele já vai alterar aqui, ele vai ficar naquele formato de asterisco ocultando a informação. E aí agora vamos só fazer o teste aqui, vou digitar uma senha errada, vou botar aqui 123. Se eu der confirmar aqui, vocês vão ver que ele vai me notificar aqui, senha incorreta, tente novamente. E agora a gente pode melhorar aqui o visual da nossa tela de login, né? Você pode vir aqui em imagem de plano de fundo e eu já tenho aqui uma arte pronta, mas caso vocês queiram, aconteceu aqui, o meu container ele está sem cor de fundo, então ele acabou ficando desse jeito. Para você alterar aqui a cor do seu container, você clica aqui no container, vai vir aqui nas propriedades
e eu consigo vir aqui, vou botar aqui uma cor branca para ele, e agora ele já está aparecendo. Então, se você quiser criar aí uma arte para colocar de plano de fundo aí da sua tela e não sabe o tamanho da sua tela, basta você vir aqui em configurações, vai clicar aqui em tela e ele vai mostrar aqui exatamente o tamanho da configuração da sua tela. Bom, pessoal, vou parando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixarem o like. E se puderem também, cliquem no botão de hypar, que ajuda demais a gente aí a alcançar cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.